Não terceirize a sua fé. Não permita que a raiz, a origem, a base da sua fé seja uma outra pessoa ou uma outra coisa que não seja Jesus. Essa é a mensagem do vídeo de hoje e para poder falar um pouco sobre isso, vamos refletir sobre algo que muitas pessoas podem acabar não pensando no dia a dia, que é qual é o papel da igreja. E mais importante, qual é o papel da igreja na sua vida? Tipo, para que serve a igreja na sua vida? Você já foi na igreja em algum momento? Você frequenta a igreja? Você frequentava? Enfim, é um pouco do que vamos refletir no dia de hoje. Quem já viu alguns outros vídeos meus sabe que eu não faço exatamente um roteiro. Isso faz com que os vídeos fiquem bem longos, porque eu vou trazendo vários assuntos, várias pautas, eu até anoto algumas palavras, mas enfim. Dessa vez eu não tenho um roteiro, mas eu tenho alguns pontos aqui. Eu espero não fugir muito do assunto, mas vamos começar essa reflexão com essa pergunta, né? Qual é o papel da igreja? O que Jesus deixou como uma missão principal da igreja aqui na Terra a fazer antes que ele volte? Eu acho que é uma pergunta bem relevante e a partir disso dá para pensar o que a igreja tem a ver com a sua vida particular, certo? E aí a gente consegue desenvolver o tema principal. Para responder o papel da igreja, eu trouxe alguns versículos. Para mim, a resposta ela pode ser dada em dois pontos, né? Existem dois principais papéis de uma igreja, de uma congregação, enfim, certo? Mas eu vou trazer alguns versículos aqui para embasar. Eu já deixei tudo separado aqui no meu próprio computador para ficar mais rápido, certo? E vou ler preferencialmente na NVI dessa vez, tá bom? Então em Mateus 28, por exemplo, temos os versículos 19 e 20, né? Trecho bem famoso, onde Jesus fala: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A grande verdade é que dá para responder só com esses dois versículos, mas antes de eu aprofundar, vamos ler mais aqui alguns pequenos trechos. Agora em Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Perfeito. Em 1 Coríntios 12, indo já, né, para as epístolas de Paulo, em 1 Coríntios 12 nós temos um texto que fala muito sobre dons espirituais, tudo mais, tem um grande detalhamento sobre isso, mas ao mesmo tempo que ele fala de dons, ele fala da importância da aplicação desses dons, de que cada pessoa tem seus próprios dons e que eles são usados para a edificação da igreja, né? Eles têm a sua determinada função. E aí a partir do versículo 11, por exemplo, então 1 Coríntios 12, 11, eu só vou ler um trecho, mas recomendo vocês lerem o capítulo inteiro. Diz assim: todas essas coisas, ele estava citando a respeito de dons, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Então, apesar de terem funções, né, situações diferentes, é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que é a base de todos esses dons, certo? E continuando. E eles as distribuem individualmente, a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Nisso, eu sei que ficou muito nisso de corpo, né, tudo mais, mas é uma alegoria, né, uma ilustração para representar corpo, né, assim como um corpo humano, um corpo de um animal, que seja um ser vivo, representa a igreja. Por isso que muitas vezes a gente chama a igreja de corpo, né, o corpo de Cristo, enfim. O último texto, antes de eu começar a dar mais explicações, agora em Tiago 1, versículo 27, é basicamente o último versículo aqui. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Parece uma aplicação um pouco mais específica, mas vamos amarrar tudo isso que eu falei. A grande verdade é que, pelo menos no meu entendimento, a missão da igreja aqui na Terra se baseia em dois principais pontos.
é o ponto evangelístico, né? A igreja precisa anunciar as boas novas àqueles que não conhecem Jesus, àqueles que não aceitaram Jesus, ou que um dia conheceram, mas se afastaram. Então, esse caráter de evangelizar, de trazer o evangelho para novas pessoas. E tem a segunda missão, que é as pessoas que já estão ali com o evangelho no coração delas, essas pessoas serem fortalecidas pela igreja. Elas permanecerem na fé, mas não permanecer no estado de sempre estar com o mesmo, né? A mesma coisa, o mesmo ser. Pelo contrário, a partir do novo nascimento, a partir do batismo, a partir do batismo com o Espírito Santo, a partir de toda a transformação que o Senhor traz na vida de cada um de nós, existe um progresso. Né? A ideia é não regredir, é permanecer na fé, no sentido de não regredir, não abandonar a fé, mas de nós todos os dias nos santificarmos, nos aprofundarmos, buscarmos mais de Jesus. Então eu acho fantástico, por exemplo, Mateus 28, porque ele é um trecho que traz esses dois pontos em muitos detalhes. Olha como é fantástico nesses dois versículos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa parte já fecha basicamente o caráter evangelístico, né, de anunciarmos o evangelho para todos, tanto judeus quanto não judeus. Isso também é especificado ali nos outros textos que eu li, né, como em 1 Coríntios 12, que a partir de Cristo não há mais distinção de quem é judeu e quem não é. Tanto é que a maioria de vocês que estão me assistindo provavelmente não é judeu. Né? O Brasil, por exemplo, tem muitas pessoas, muitas famílias que vieram de misturas étnicas de várias nações e por aí vai, certo? Continuando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que traz à tona a questão do batismo, que também é super importante para os novos convertidos, né? Para as pessoas que estão adentrando nessa fé. E aí, o versículo 20 traz o segundo ponto, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Ou seja, a partir do momento que essas novas criaturas, esses novos discípulos adentram no Evangelho, são batizados, transformados, começam a viver uma nova vida, eles precisam obedecer, eles precisam se aprofundar, eles precisam se santificar. Ao obedecer a tudo que foi ordenado por Jesus, engloba basicamente todo o resto da cosmovisão cristã, certo? E tem o último trecho aqui, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, que é esse prazo para que essa missão aconteça. Então devemos evangelizar, devemos permanecer na fé até o fim dos tempos, até a volta de Jesus. Mas os outros trechos que eu li também trazem bastante disso. Então em Marcos, que fala de ir pelo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, basicamente o que está ali no começo, também no meio versículo que eu li de Mateus. Em 1 Coríntios 12, é muito interessante porque sim, a gente pode ir para o lado dos dons espirituais, mas não necessariamente precisa. O fato dos dons espirituais se manifestarem de forma diferente para cada um demonstra uma característica fundamental da igreja, que a igreja é composta por pessoas diferentes, com propósitos diferentes, chamados diferentes, vivências diferentes, e um não pode dizer para o outro que não é necessário, ou então um não pode se forçar a estar no papel que um outro está, por assim dizer. Né? Cada um tem sua função, o Senhor nos criou de forma diferente, para servirmos de formas diferentes, isso é harmonioso. Né? Assim como um corpo humano é feito de vários membros, cada membro tem suas células, tecidos, células, enfim. Quando a gente vê para a parte biológica, vemos uma grande cooperação das menores unidades para as maiores. Então, eu, Marcos, ser humano, tenho várias células. Essas células possuem ali várias organelas que possuem várias moléculas e vários átomos, enfim. Mas quando vamos subindo essas camadas, né, as células que geram tecidos, que geram sistemas, que geram os vários membros do corpo, enfim, que geram um corpo só, isso mostra que a igreja tem essas missões que eu atribuí, né, agora há pouco, ao mesmo tempo que ela trabalha com essas missões de forma harmoniosa, né, de forma comunitária, de forma conjunta. E aqui em Tiago parece uma aplicação um pouco mais específica, né? Tiago 1,27, que fala que a religião de Deus, nosso Pai e tal, é pura e imaculada, que é aceita como pura e imaculada, é essa de cuidar dos órfãos e das viúvas. Parece uma aplicação um pouco específica, mas se formos lembrar da origem disso lá no Antigo Testamento, cuidar dos órfãos e das viúvas, sim, representa cuidar desses grupos por si só, mas também representa uma característica fundamental, né, do nosso Senhor, que é cuidar daqueles que precisam de ajuda, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, por mais que cite especificamente esses grupos, também encaixa em vários outros grupos que precisem de ajuda. Tanto é que os estrangeiros no Antigo Testamento também se encaixavam nesse grupo, mas podemos dizer de tantos outros, como pessoas com um tipo de limitação física, por exemplo, enfim, tá?
Então aqui fala de cuidar dos órfãos e das viúvas em dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E isso traz um caráter muito interessante, porque, bom, nem lendo tanto o resto do contexto de Tiago 1, nos versículos anteriores, mas é bem importante ler, por mais que pareça uma aplicação individual, também traz esse caráter de o que Deus aceita como puro, como realmente aquilo que lhe agrada. É o ajudar quem precisa. Isso inclui sim anunciar o evangelho, evidentemente, né? Anunciar o evangelho, trazer Jesus para as pessoas. Ao mesmo tempo que não devemos nos corromper pelo mundo. Então a igreja tem dois grandes papéis, duas grandes visões, né, como objetivo. Evangelizar. E nisso, eu particularmente coloco sim a questão social, a questão de ajuda humanitária também, porque isso é uma forma de evangelismo, né? Trazer o evangelho para as pessoas, assim como Jesus operava milagres, curava e dava esperança para elas, também envolve isso. Quando anunciamos o evangelho, estamos trazendo esperança, mas assim também como, né? Trazer um prato de comida, poder trazer um abrigo para quem precisa, enfim. Então tem sim super esse papel evangelístico, esse papel de alcançar a quem precisa, ao mesmo tempo que aqueles que já estão dentro, aqueles que já conhecem a Cristo, precisam estar fortalecidos. E aí, se a gente for citar as atividades que igrejas geralmente fazem, todas elas se encaixam em algum desses dois pontos, né? Um evangelismo, sei lá, indo numa feira, indo na Cracolândia, indo em alguma comunidade, indo em alguma região que não tem muitas igrejas, não sei, qualquer tipo de evangelismo, campanha evangelística que existe por aí, missões também é algo bem relevante, entra, obviamente, no caráter evangelístico de alcançar novas vidas. As ações sociais da igreja também entram nisso, alcançar novas vidas. Ah, mas e se a pessoa não aceitou Jesus quando eu dei ali a sopa para ela, para um morador de rua, que seja? Não importa, o evangelho chegou até ela, alcançou ela e está trabalhando nela. Apesar de talvez ela não ter aceitado no momento, primeiro, a comida que você deu, assim como a parábola do bom samaritano mostra, né, o quão importante, né, quem é o nosso próximo, né, mostra o quão importante é amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, independentemente de características, de separações demográficas, de preconceitos, de rixas, de rivalidades, enfim, os dois principais mandamentos falam muito sobre o amor, evidentemente. Então, tudo isso entra nesse caráter evangelístico. E as outras atividades da igreja estão muito no fortalecer. Então, os cultos, né, os cultos de domingo, escola bíblica dominical, nós temos ali eventos, congregações, conferências de igreja, temos acampamentos, né, retiros, círculos de oração, momentos de intercessão. Deixa eu pensar. Existem muitas denominações, né, e aí cada igreja pode ter algumas atividades um pouquinho diferentes umas das outras, mas discipulado, né? Você discipular outra pessoa, células, ter ali um culto no lar, todas essas atividades, elas de certa forma estão ligadas assim, a quem já está na casa, a buscar se aprofundar mais, santificar mais, a aprender mais com a palavra do Senhor. Evidentemente eles não deixam de também ser evangelísticos, porque eles não bloqueiam que novas pessoas entrem, é óbvio. Mas olha como tudo isso, tudo que a igreja faz, que está de acordo com a palavra do Senhor, se baseia nesses dois pontos: evangelizar e firmar, fortalecer, impedir a corrupção pelas coisas do mundo, pelo que o mundo tem a oferecer, pelo pecado, enfim. Por que eu falei tudo isso? E nossa, já deu 13 minutos de vídeo. Isso é muito importante. E talvez muitos de vocês já tenham aceitado o que eu acabei de falar, a explicação que eu dei a respeito do papel da igreja. Mas alguns talvez estejam questionando. Por que eu não falei sobre você rasgar o seu coração? Não, o papel da igreja é rasgar o coração perante o Senhor, ou é louvar ao Senhor, por mais que existam sim, nas igrejas evidentemente, né, os grupos de louvor, enfim. Por que eu não citei esses pontos? Né? Por mais que eu tenha citado exemplos e lido passagens, porque aí entra um outro papel, que casa um pouco do que foi dito ali em 1 Coríntios 12. O papel da igreja é esse. Essas são as duas principais missões. Foi o que Jesus nos deixou como igreja, como um corpo completo. Mas assim como Paulo escreve, um corpo ele é feito por diversos membros, por diversas pessoas, por diversas partes. Essa é a base da igreja também. Ela tem esses dois objetivos, mas a igreja é constituída de pessoas. Tanto é que é por isso que é super importante você congregar numa igreja, você estar presente numa igreja. Sim, existem pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais
limitadas ali de interações sociais, que ainda tem muito a aprender, né? Existem sim igrejas que não são tão acolhedoras quanto outras, tudo isso são pontos bem relevantes, mas é uma ordenança viver em igreja, né? Na medida do possível, óbvio, mas eu tenho alguma dificuldade de locomoção, eu estou internado no hospital, evidentemente tudo isso, né, o Senhor compreende, né? E deseja sim que você esteja congregando uma igreja, mas diante da impossibilidade, de situações que não tem muito o que fazer, amém. Deposita sua fé no Senhor de que Ele irá possibilitar que momentos melhores venham, certo? Tá, mas então a igreja se baseia nisso, em membros, em pessoas. E aí eu respondo aquela pergunta que eu fiz: qual é o papel da igreja na sua vida? E eu trago para o tema principal desse vídeo. Porque para muitas pessoas, talvez a responsabilidade de você se aproximar de Deus seja da igreja. Mas ela não é, ela é sua. Porque eu falei muito sobre a igreja como um todo. Sim, a igreja tem que se juntar para planejar os cultos, para montar, organizar, planejar os movimentos evangelísticos, os discipulados, tudo isso é super importante. Cada igreja tem sua forma administrativa, né, e tomada de decisão, seja uma congregação, uma assembleia, enfim, N tipos de igreja por aí, certo? Mas por mais que eles tomem N decisões, por mais que eles se esforcem o máximo possível, a salvação é individual. A fé é individual e a entrega do seu coração é individual. Você até pode dizer que a sua igreja tem muita fé, que a sua igreja tem bastante crente, que a sua igreja é muito abençoada e glória a Deus por isso, mas existem elementos que não são o objetivo da igreja. São objetivo, são foco, são a missão de vida dos membros da igreja. Então, pensa assim, por que você vai na igreja? Qual é a sua relação com qualquer tipo de igreja que você já tenha frequentado? É comparecer aos cultos? Sim, a igreja precisa de cultos, como eu falei. Mas será que é apenas isso o papel dela para a sua vida? Eu falei, né, agora há pouco do quanto é importante congregar numa igreja, mas perceba que a salvação, o você ser aceito por Deus, não se trata de obras, não se trata nem mesmo do que outras pessoas pensam sobre você. Salvação é individual. A salvação, ela depende única e exclusivamente de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, não simplesmente da boca para fora, mas de coração, né? Você reconhecer esse sacrifício que Jesus, Filho de Deus, fez pela sua vida, e a partir disso você se tornar uma nova criatura. E no Antigo Testamento, quando não havia a revelação plena de Jesus, quem era salvo também foi pela fé. Vamos ler Hebreus 11, texto super famoso sobre os heróis da fé, né, os pontos de referência da fé. Ora, a fé é a certeza, estou lendo a partir do versículo 1, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Estou quase acabando, o capítulo é um pouco longo, recomendo se em tudo, né? Mas, versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Até aqui, certo? Esses vários exemplos de homens de Deus, tem mais exemplos aqui se a gente for ler, tá? Como eu falei, o capítulo é longo, fala de Moisés, fala de vários outros personagens, certo?
enfatiza o quão importante é o papel da fé. E percebam que o que foi citado foram pessoas, indivíduos. Indivíduos que em diversas situações, mesmo com seus pecados, e sim, se vocês forem ler, muitos desses personagens pecaram e pecaram bastante, tá? Todos eram pecadores, mas muitos, o seu pecado está exposto dentro da Bíblia. Abraão, por exemplo, era um grande mentiroso, certo? Em alguns momentos. A fé é algo individual, que sim, uma comunidade, né, uma igreja, um grupo de fé pode compartilhar da mesma fé, no sentido de aspectos semelhantes de fé e doutrinas semelhantes e cosmovisão, mas a aceitação, a sua aceitação pela fé é individual. Não é pela fé de outra pessoa que você é salvo, por mais que sim, pela oração, pela fé de outra pessoa, como, por exemplo, pais que oram pelos filhos, o Senhor pode sim agir de forma sobrenatural na vida de alguém, mas ele age já esperando que essa pessoa, futuramente, ela mesma se posicione pela salvação, ela mesma de bom grado, de boa escolha, tome o caminho certo. Então, a igreja tem o papel dela, mas muitas pessoas colocam na igreja um papel que ela não tem, esquecendo a sua própria responsabilidade. E é aí que entra o ponto de não terceirizar a sua fé. Olha como eu estou tentando amarrar as coisas sem deixar o vídeo com 40 minutos. Espero que eu consiga. Muitas pessoas acreditam que só por estar numa igreja que ela é boa, que tem um pregador top, famoso, isso é o suficiente para a vida espiritual delas. Ou pensam que não, eu não consigo adorar a Deus porque hoje os louvores não estão legais, o som não tá bom, não tem qualidade de som nessa igreja, ou não sei, tem algum pecador ali no grupo de louvor da igreja, então isso faz com que eu não consiga louvar a Deus. Essas pequenas desculpas que nos afastam de Deus, mas não por culpa da igreja, por culpa nossa. O papel da igreja é um, e o nosso papel em relação à igreja e o papel que a igreja tem que desempenhar nas nossas vidas é outra coisa. Sim, a igreja é super importante para que você, seja seguidor de Cristo ou não seguidor, ela busque te alcançar, ela busque te fortalecer. Mas nada adianta, a igreja não pode fazer nada sem que da sua parte, de coração aberto, você aceite Jesus. Você faça parte dessa boa obra. Então não adianta uma igreja ficar tentando evangelizar a mesma pessoa várias e várias e várias vezes se ela não aceitar. A escolha é dela. Ela não deve se sentir forçada por motivos humanos, né? Sei lá, algum pastor da igreja tentar ameaçar ela, sei lá, de uma agressão física ou qualquer coisa assim. É ridículo pensar num negócio desse, né? Não, o evangelho tem que ser aceito de bom grado pela fé. Pela fé. Então a igreja pode se esforçar bastante, mas isso não é suficiente. A pessoa tem que aceitar Jesus. Da mesma forma que você, sendo crente, não adianta simplesmente estar na igreja, mas sim do lado ministerial, caso você exerça algum papel ministerial, aquilo que você faz dentro da igreja, né, para ajudar a este coletivo funcionar, a este corpo funcionar, mas também o seu papel sendo nutrido. Você tem total responsabilidade sobre a sua vida espiritual. Pastores, sim, vão te aconselhar, vão te guiar, vão te ajudar. Essa é a nossa oração, certo? Para que os verdadeiros pastores ajudem as ovelhas. Mas, em última instância, salvação, o clamor a Deus, o louvar, o adorar, tudo isso depende de cada um de nós no individual. E na vida prática, nós temos esse grande problema, onde muitas pessoas colocam em condições e situações a sua fé. Não, eu estou nessa igreja e aqui eu consigo servir a Deus, então aqui é lugar bom, aqui que eu estou me sentindo bem. Aí tem o primeiro problema, e culpa a igreja, e culpa fulano, culpa ciclano. Não que essas pessoas não tenham sua culpa. Em Apocalipse, nas cartas de Paulo, há grandes repreensões em relação às igrejas e aos irmãos dessas igrejas que erraram, pecaram e fizeram muita besteira. Tá? Isso é super importante ser frisado. Mas ainda assim, nós vemos na palavra do Senhor diversos momentos em que, mesmo nos piores momentos de Israel pecando contra o Senhor, existiam pessoas que eram firmes e fortes e fiéis a Ele. Você estar numa igreja bíblica ou não, você estar numa igreja que está fortalecido ou não, não tira sua responsabilidade individual e você não deve jogar essa responsabilidade para eles pensando, não, se a igreja não me ajudar, eu não vou fazer nada, eu não vou buscar a Deus. Existem pessoas que pensam que não, eu faço parte da igreja, mas que não frequentam os cultos, não oram em casa, não se apresentam ao Senhor, mesmo tendo tempo, disponibilidade de saúde,
Eu penso que é isso. A igreja cuida de mim, a igreja está orando. Então eu não preciso orar. O que é ridículo, de acordo com a palavra do Senhor. Eu vou trazer mais. Ainda não terminei de ler a Bíblia, tá? Eu ainda vou trazer aqui agora mais dois trechos do Velho Testamento, tá? Mas só com Hebreus 11 nós já temos esse panorama, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, do papel da importância da fé e de que a fé cada um de nós tem. Não no sentido que necessariamente todos vamos acreditar em coisas diferentes, não é fé no sentido de doutrinas, não é isso, mas fé no sentido de que cada um tem o seu terreno fértil para que a fé venha como semente e seja plantada ali. Jesus fez uma parábola a respeito disso, inclusive, de várias pessoas que se perderam no caminho, que a semente até chegou, a palavra chegou, mas não conseguiu fazer morada. E o nosso papel, o papel de cada um de nós é esse, é nós mesmos abrirmos nosso coração, nos aproximarmos do Senhor, reconhecer que a igreja é super importante, que sim, é uma ordenança e é algo maravilhoso. Você frequentar uma igreja, eu te convido a estar fazendo parte do corpo de Cristo. Mas que não é a igreja que vai te salvar. Não é o pastor famoso, ou com muitos seguidores, ou que fala bem. Não é apenas aquele culto que foi maravilhoso, você se sentiu tocado pelo Espírito Santo que vai te salvar. Não, quem te salva é Jesus. E para que essa salvação esteja presente, depende de você. Sim, existem igrejas que cometem muitos abusos, muitos erros. Tem igrejas que nem deveriam ser chamadas de igrejas, certo? E isso machuca, isso dói, e isso afasta muitas pessoas do evangelho. É verdade, não pode ser amenizado, precisa ser endereçado esse problema. E novamente, a palavra do Senhor fala muito sobre isso, sim, principalmente no Novo Testamento. Porém, nós não podemos deixar com que situações externas abalem nossa identidade como filhos de Deus, nossa busca pelo verdadeiro Criador e por Jesus, nosso Senhor e Salvador, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E trazendo aqui exemplos do Velho Testamento, eu quero comparar dois personagens bíblicos, rapidinho com vocês. Vamos comparar Salomão e Ruth a respeito dessa questão de terceirizar a fé. E aí eu pretendo terminar o vídeo, que já ficou um pouco longo. Vamos ler primeiro 1 Reis 11, tá? Para quem estudou bastante sobre Salomão, um texto bem famoso, que é o grande momento de virada, onde Salomão ele se perverte, ele se afasta do Senhor. Talvez a gente possa ver alguns pequenos sinais nos capítulos anteriores, tentar suspeitar de alguma coisa ali, mas a verdade é que até este momento, em 1 Reis, Salomão ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele foi visitado pelo Senhor em particular, o Senhor falou com ele, o Senhor abençoou ele não só com a sabedoria, mas com tanta riqueza, prosperidade, paz, tantas coisas que reis e rainhas de outros reinos vinham até Salomão, faziam parcerias comerciais, se encantavam com a bênção que estava sobre Salomão e o reino de Israel. Nós vemos várias situações em que Salomão ele age com sabedoria para gerir o seu reino, em glória a Deus, aleluia, mas em 1 Reis 11 as coisas começam a mudar. Então, 1 Reis 11, versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e titas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão pegou-se amorosamente a elas. Antes de eu continuar no versículo 3, um parênteses também. Além disso, o Senhor também falou uns livros anteriores, de que caso um rei tivesse muitas mulheres, e principalmente essa questão das mulheres estrangeiras, o seu coração iria se perverter. Foi uma advertência que se concretizou com Salomão. Versículo 3. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Até aqui tá ótimo, tá? O resto do capítulo vai falando tanto do erro de Salomão quanto as consequências desse erro. Vamos primeiro pegar Salomão, aí eu já falo sobre Ruth, tá? Salomão, cara abençoado, cara sábio, muito sábio, não somente sabedoria natural, dos estudos, enfim, mas e uma predisposição natural, sabedoria, mas de forma sobrenatural diante da bênção do Senhor.
Salomão que tinha tudo, Salomão que edificou o templo do Senhor, que edificou vários palácios e várias construções, ele tinha um exército, tinha vários trabalhadores, ele tinha. E quando ele quis aquilo que ele não precisava, que ele não deveria ter, ele perdeu aquilo que mais importava. Aqui no versículo 4, quando se compara Salomão com Davi, isso é muito importante, porque Davi também foi pecador. Davi pecou muito, e na verdade dá para enumerar pelo menos 10 pecados diferentes que Davi cometeu e que a Bíblia relata claramente, tá? Mas apesar disso, quando Salomão começou a adorar outros deuses e facilitar com que outras pessoas adorassem outros deuses na terra de Israel, ele se desviou completamente, ele perdeu o que era mais importante, né? A fé verdadeira no único Deus. E percebam, isso aconteceu porque, sim, ele desviou o coração dele, vieram os desejos carnais e por aí vai, mas essa é uma situação sobre terceirização de fé muito importante. Porque mesmo ele, falando diretamente com o Senhor, tendo essas experiências tão maravilhosas com Deus, isso não foi bastante. Mesmo conhecendo a história de seu pai Davi para com Deus e a fidelidade de Davi com Deus, não foi bastante. Mesmo com tantas bênçãos, riquezas e coisas maravilhosas na vida de Salomão, isso não foi bastante para ele. Diante do amor ali a essas mulheres estrangeiras, a fé dele se voltou para outros deuses. Aqui fala, versículo 5, eu acabei não lendo, mas ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios, de Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, enfim, dando esses detalhes mostra que ele foi se desvirtuando. E esse é um dos grandes perigos de você acreditar que outras pessoas são responsáveis pela sua fé. Porque elas podem te levar para o caminho errado. Elas podem te corromper, elas podem te decepcionar. E você não vai ter uma base firme e sólida. Porque aqui, por mais que Salomão tivesse algum tipo de sentimento, seja romântico, seja carnal, enfim, isso não poderia ser maior do que a fé dele. Primeiro porque se Salomão efetivamente pecasse de alguma forma, né, mas ainda tivesse fé unicamente em Deus, sim, ele sofreria o pecado disso, mas haveria redenção como foi com Davi. Mas aqui foi mais grave, porque além de pecar, ele pecou de uma forma em que não mais. O coração dele era de apenas um Deus. Ele era de vários outros deuses, falsos deuses. O que, de todos os grandes pecados repugnantes de Israel, era um dos piores. Porque Davi, quando pecou, ele reconheceu que pecou. Ele, em alguns momentos, demorou para reconhecer. Mas quando reconheceu, e reconheceu a justiça divina sobre a vida dele. Ele, mesmo sendo infiel, ele foi fiel de uma maneira espetacular. E Salomão, como se ele tivesse pego o coração dele e despedaçado em vários pedaços, cada um para um lado. O que para o Senhor foi uma grande abominação. Um rei que tinha tudo e que, não vou dizer que ele ficou sem nada, né? Alguns inimigos foram levantados ali no final do reino de Salomão para lutar contra ele. E as principais consequências vieram a partir do reinado do filho dele, né? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas agora vamos comparar com Ruth. Ruth tem o livro de Ruth, tá? Vamos ler alguns trechos no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4. E dando um pequeno resumo de Ruth, Ruth era uma moabita. Ela não era israelita. Ela era uma estrangeira. Que ele se casou, né, com israelita. A família do israelita sofreu várias perdas. Então ele morreu, o irmão dele morreu, o pai dele morreu. Enfim, tiveram várias perdas ali. E na família só sobraram as mulheres. Sobrou Noemi, que era israelita. Sobrou ali Ruth e sobrou... Eu até esqueci o nome da outra... Total, só um minutinho. Da outra nora de Noemi era a Orfa. É órfã, mas sem nenhum tipo de acento. Eu tinha até esquecido o nome dela. Mas enfim. Sobrou ali Noemi, Orfa e Ruth. Há uma grande despedida. Orfa realmente se despede ali para poder voltar para a nação dela. Mas aí temos aquela famosa frase que Ruth diz. Vamos ler a partir do 15? Então, Ruth, capítulo 1, versículo 15. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada, né, Orfa, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E aí 16. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei.
O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Até aqui. Amém? Esse texto também fala sobre terceirização de fé, mas ele é diferente. Porque, percebam, Ruth não era israelita. Mas a fé dela, né, ela poderia ter fé em vários outros deuses, várias outras coisas, mas ela edificou a sua fé no mesmo Deus de Noemi, no mesmo Deus daquela família ao qual ela tinha sido abraçada, mas diante da perda havia ali uma separação. E diante disso ela não quis separar, ela quis continuar com Noemi. Seu Deus é o meu Deus. E ela ainda, de certa forma, proclamou uma maldição contra a vida dela, né? Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aí, pô, eu tô falando pra não terceirizar, mas Ruth tá terceirizando, mas tem um grande porém aqui. Eu li até um pouco depois de Ruth ter falado isso, né? Eu li até o momento ali que elas chegam até Belém. E quando elas chegam, as pessoas reconhecem que é Noemi, né? Ah, será que é Noemi? A gente vai falar um pouco disso no capítulo 4 daqui a pouco, mas as pessoas sabiam quem era ela, sabiam quem era a família dela. Tanto é que Boaz, né, o Boaz e o outro parente ali que quase casou com Ruth, eles eram também conhecidos, eles tinham ali suas riquezas, seus recursos, tudo mais, eles, né, poderiam servir como vingadores, como resgatadores ali daquela família, e Boaz foi quem resgatou ali Ruth e Noemi. Eles tinham prestígio. Aquela família israelita tinha prestígio. E Ruth, nesse primeiro momento, ela era só uma estrangeira. Mas ela, no coração dela, aceitou o Senhor como Deus da vida dela. Então talvez no primeiro momento pareça que ela terceirizou, né? Que a fé estava em Noemi. Que pela fé de Noemi, Ruth estava seguindo. Mas não. Ruth é um exemplo de que nem uma pessoa quando é evangelizada, né? Que ela é evangelizada a partir da palavra de outra pessoa propaga o evangelho para ela, a não ser que o próprio Deus fale, né? Com esta nova vida. Mas a partir disso, a semente está plantada, ela só precisa crescer, ela precisa ser cuidada e tratada para que haja um recurso, para que ela cresça, floresça e a fé se instale na vida daquela pessoa e cresça mais e mais e vai crescendo. A fé é como uma pequena sementinha que vai crescendo e vira uma árvore estrondosa que abriga até mesmo pássaros, que serve de apoio e de ajuda para outras pessoas. E Ruth é um exemplo disso. Porque se ela simplesmente estivesse baseada em Noemi, seria muito fraco. Mas olha o que temos nos outros capítulos. Vamos ler Ruth capítulo 3. Esse é o momento em que Ruth ela dormiu ali nos pés de Boaz, né? Isso já com o plano de tentar pedir ajuda de Boaz para que ele resgatasse a família. Aí no versículo 9 de Ruth 3 diz assim: Quem é você? Perguntou ele, Boaz no caso. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Então ela está pedindo, né? Você é da nossa família, que nos ajude, né? Diante de tudo isso e tudo mais. Boaz lhe respondeu: O Senhor abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Até aqui, normal, né? Basicamente, Boaz ele se alegrou ali com Ruth. Já havia conhecido Ruth ali no capítulo anterior, tudo mais, enfim. Mas olha que interessante. No versículo 11, nós vemos que aquela mesma Ruth, que era uma moabita, uma estrangeira, mas quis viver junto com os israelitas, ela começa a ser vista pelas outras pessoas com importância e com virtude. Porque percebam, a lei mosaica no Velho Testamento, ela nos traz a visão de que sim, estrangeiros que de coração acreditarem no Senhor podem fazer parte do povo de Israel. E esse é o papel de Ruth. E as pessoas reconhecem essa virtuosidade. Eu falei que Noemi era conhecida, né? As pessoas reconheceram, será que esta é a Noemi? As pessoas sabiam quem era ela, né? E aqui nós vemos da boca do próprio Boaz que as pessoas reconheciam quem era Ruth, viam o que ela fazia, que ela cuidava de Noemi, que ela era trabalhadora, que ela ia nos campos pegar o que restava das plantações, tudo mais, ela se esforçava para cuidar
do que restava da família dela, e que no 11 fala: agora minha filha, não tenha medo, farei tudo por você, farei por você tudo que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Isso é muito interessante, porque atribui a ela, diante desta fé, a transformação na vida dela. Ela não foi simplesmente seguir a fé de uma parente, da ex-sogra ou sogra dela, enfim. Mas ela verdadeiramente tinha fé no próprio Deus, tanto é que ela se amaldiçoou no nome daquele Deus. E ela agia com base nos preceitos, né? Ela convivia ali com os demais israelitas, já confiando nesse Senhor. E esse Senhor que transformou a vida dela. E agora, Ruth capítulo 4, olha que interessante. 4,14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Isso é depois ali, né? Depois de toda a situação, Boaz realmente resgata a família e casa com Ruth, certo? E nisso eles têm filhos. E aí, por conta de tradição, né? Que Noemi não tinha mais filhos, não tinha netos, não tinha nada. O filho de Boaz e Ruth seria uma forma de prosseguir com a descendência de Noemi, a procedência ali do marido dela, né, que havia falecido e tudo mais. Então, as mulheres estão louvando o Senhor porque a família foi resgatada e houve uma nova esperança para a família. Olha o versículo 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Ou seja, o neto ali dela é quem, né, na velhice de Noemi, cuidaria dela, sustentaria a casa e tudo mais. E aquela nora, mesmo não sendo israelita, amava tanto, abençoava tanto, que era melhor do que ter vários filhos. E claro, também a existência desse neto também é algo maravilhoso. E aí, ó, no versículo 16, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, pai de Davi. E olha como casa as coisas. Ruth, pela fé dela, não pela fé de outras pessoas, ela foi aceita. Talvez sim, por ela ter se casado com israelitas, aquilo foi a primeira plantinha de semente na vida dela. Mas ela verdadeiramente aceitou, batalhou, confiou, acreditou no Senhor e viveu um milagre para a vida dela e para as pessoas que estavam ao redor. E nisso, esse trecho reforça o quanto Noemi era conhecida das mulheres, das pessoas ali da região, certo? Mas tamanha foi a bênção que deste casal saiu a linhagem de Jessé, de Davi e mais posteriormente de Jesus. Então, para fechar, nossa, deu 42 minutos. O que eu quero trazer com tudo isso, vou tentar gravar uma versão pocket para lançar no canal também, porque ficou bem grande esse vídeo. Cada um de nós tem um papel individual, tem uma fé. Precisamos exercer e buscar ao Senhor por nós mesmos. Mas não devemos deixar de estar em igreja, estar com outros irmãos em Cristo, celebrar as boas novas. A igreja tem a sua missão. E nós devemos fazer parte dessas missões, evangelizando sim, também é um mandamento que cada um de nós individualmente evangelize. Frequentando os cultos, participando ali das atividades da igreja, tudo isso é maravilhoso, mas não é a igreja que tem o papel de te abençoar. Não é a igreja que tem o papel de te salvar, não é a igreja que tem o papel de louvar e você achar que sua vida espiritual já está tudo certo. A igreja tem que orar e aí eu vou ser abençoada. Não é apenas isso. Você, da sua parte, tem que buscar o Senhor. E se a igreja de alguma forma acabar te decepcionando, ou então alguma placa de igreja, né, a igreja X me decepcionou, ou aconteceu algum escândalo, ou a igreja fechou, ou qualquer coisa que aconteceu, ou não consigo mais frequentar, qualquer coisa que aconteça, isso não pode abalar sua fé. Por mais que sim, possa te entristecer, mas você não pode deixar de buscar o Senhor. Que seja numa outra igreja, mas que você continue buscando. Que a sua fé continue viva, ainda que provações venham. Porque muita gente hoje tem deixado na responsabilidade de homens o seu crer e o seu viver com Deus. Não faça isso. Que o seu crer e viver com Deus a cada dia sejam mais e mais incendiados e mais intensos e mais abençoados onde você está no seu quarto. Assim como Jesus disse no Sermão do Monte em Mateus 6.
né, de trancar a porta, de orar o Pai Nosso, aquele momento de comunhão entre você e Deus, que este momento esteja presente em todos os dias da sua vida, que o normal não seja mais o não orar, mas que o normal seja orar, e que se porventura, por algum motivo você não orar, tiver um dia cheio, amém, isso seja só uma exceção, diante de uma vida, de uma sequência de dia após dia, buscando o Senhor. Amém? É isso. Bom, eu falei demais, o vídeo ficou bem longo. Vou tentar gravar uma versão resumida, fazer que nem ali de roupas, mas eu acho que é um tema bem importante, tá? Refletimos sobre igreja, refletimos sobre o nosso papel individual, refletimos sobre os personagens bíblicos. Eu acho que ficou um estudo e uma palavra bem aprofundada aqui. Agradeço a todos que me ouviram até aqui, certo? E que Deus abençoe. E os comentários estão abertos, se quiserem comentar mais algo, tá? A gente pode fazer mais vídeos falando sobre igreja, né? O estar em igreja, o congregar. E também das nossas atividades, né, individuais. Então, fala sobre jejum, sobre oração, consagração, propósito com o Senhor, dízimo, oferta, todas essas questões eu acho que são temas bem relevantes e que englobam a nossa esfera individual como crentes. Amém? Deus abençoe e é isso.